tarde. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início, então, à audiência pública para tratar sobre um tema muito importante, que é o tema da assistência farmacêutica no município de Goiânia, mais especificamente. Quero dar boas-vindas a todos que estão presentes e também os que estão de forma remota, online. Tem algumas pessoas já nos acompanhando, inclusive algumas que vão falar também sobre o tema, esse tema tão importante. Mas, de antemão, já quero declarar aberta essa audiência pública, e cumprimentando a mesa também, na presença do vereador Edgar, nosso colega aqui de Câmara, um vereador combativo, farmacêutico, assim como eu, que tem feito a diferença aqui na Câmara Municipal de Goiânia, tem um trabalho exemplar para os goianienses. Temos também aqui a Lorena Bahia, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, minha amiga também, uma guerreira, lutadora pela classe, pela assistência farmacêutica no Estado de Goiás e no Brasil, como um todo. A Luciana também está aqui do lado, no lado esquerdo, Luciana Alexandre, que é diretora de apoio logística assistencial da Secretaria Municipal de Saúde, que também desempenha uma função muito relevante na Secretaria Municipal de Saúde, vai poder nos esclarecer muitas coisas no dia de hoje. Tem aqui a Neia, que é do Sint Saúde, representante do Sint Saúde, online. Tem a Fernanda também, que é a gerente de assistência farmacêutica do município de Goiânia, que vai também falar um pouco e apresentar um pouco da conjuntura da assistência farmacêutica aqui no município de Goiânia. O Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás também está presente de forma remota, também vai falar um pouco também sobre a conjuntura da assistência farmacêutica aqui no município de Goiânia. Então, várias pessoas importantes para estar discutindo esse tema, A Carla também, Rodan, que é farmacêutica do município de Goiânia, nossa colega. Então, são várias pessoas que vão discutir nessa tarde esse tema tão importante. Eu, como farmacêutico de formação, e eu estou como vereador, mas eu sou farmacêutico de formação, então, há 13 anos que eu estou na Secretaria Municipal de Saúde, e a gente tem, vez ou outra, enfrentando alguns problemas em relação ao abastecimento, em questão à dispensação dos medicamentos, de forma geral, em relação também às compras, aquisição desses medicamentos, todos os itens que faz parte do ciclo da assistência farmacêutica, de certa forma, tem relevância e é importante a gente entender um pouco esse assunto para propor medidas no município de Goiânia para melhorar o ciclo da assistência farmacêutica, o fornecimento, o acesso, a orientação farmacêutica, que a gente vê que ainda tem um déficit grande de profissionais capacitados que exercem essa função da orientação farmacêutica, da atenção farmacêutica mesmo. E o profissional farmacêutico é o profissional do medicamento, a gente sabe disso, e tem que ter seu valor reconhecido, isso é importante, Quando eu entrei no concurso público até hoje, a gente viu um crescimento desses profissionais na rede, mas a gente sabe que ainda falta ampliação maior, é um profissional que atua em várias áreas, em mais de 62 áreas ele pode atuar, e que faz um papel muito relevante, de extrema importância, na saúde pública municipal e saúde pública em geral. Então, de antemão, eu quero passar para vocês para fazer o cumprimento inicial de quem está aqui na mesa, começando pelo nosso amigo vereador Edgar. Oi, muito boa tarde. Quero agradecer a Deus aqui a oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante, não só para Goiânia, mas para o Estado e para o Brasil e para o mundo, Hoje, todos nós dependemos da medicação, do uso racional de medicamentos, e quero aqui cumprimentar e parabenizar esse vereador, meu parceiro de Câmara, vereador Rafael da Saúde. Oi, vereador Rafael da Saúde, um cara que eu tenho um carinho especial, realmente um farmacêutico que defende a nossa classe, está empenhado com os projetos, com a comunidade, com toda a população goianiense, está sempre a loco, dentro de unidades. Fico muito feliz, Rafael, de ter 2 farmacêuticos, amigos, lutando aqui por melhorias para a nossa capital.
né? Quero aqui também cumprimentar a nossa presidente, minha amiga, doutora Lorena Bahia, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás. Sindicato não, Conselho Regional, né? Já foi de sindicato, é porque foi também. Viu, doutora? Seja bem-vinda a essa Casa de Leis. A presença da senhora engrandece muito aqui, né? E nós somos muito honrados de ter uma presidente que trabalha diuturnamente, levando o melhor para toda a nossa classe, para todo o Estado de Goiás. Faz um trabalho com excelência. Eu sempre elogio, porque realmente vejo que a senhora trabalha com afinco, com proatividade e melhoria pela causa. Quero cumprimentar a doutora Luciana. Seja muito bem-vinda a essa Casa de Leis, a qual aqui engrandece muito a presença, o conhecimento de vocês. Para nós é muito importante, tá? Tá passando um pouco desse conhecimento a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Raquel, da farmácia de medicamentos não essenciais. Doutora Raquel, seja bem-vinda, tá? Essa Casa de Leis. E ficamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui. E também agradecer a todos que estão online aí, porque hoje, devido à pandemia, né, as pessoas estão muito no online. Então, eu vejo que é um tema muito importante, a gente tem que trabalhar, nós farmacêuticos, essa questão da atenção, né, do uso racional, do concurso público para que seja inserido mais profissionais farmacêuticos na prefeitura, para que façam um trabalho de excelência junto com a comunidade. Tá bom? Não vou delongar não, vou passar a palavra para nossa amiga aqui, tá? Muito obrigado. Eu vou passar agora para a doutora Lorena e para fazer um cumprimento inicial e posteriormente para a Luciana e para a Raquel também para falarem, depois a gente para entrar no tema. Bom, gente, boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui hoje na audiência pública de iniciativa do vereador Rafael da Saúde. Rafael é meu amigo, meu colega farmacêutico da Prefeitura de Goiânia. Uma satisfação imensa ter nessa casa 2 farmacêuticos vereadores, porque eu acredito que o fortalecimento da assistência farmacêutica ele passa por políticas públicas sustentáveis, ele tem que conversar com as outras políticas de saúde também. Então, durante todos esses anos, nessa casa é a primeira vez que eu vejo se debater assistência farmacêutica. A gente já viu falar de saúde, de luta dos trabalhadores, imensas lutas aqui, mas é a primeira vez que a gente fala da política de assistência farmacêutica do município. Eu estou também presidente do Conselho Regional de Farmácia, mas sou servidora pública concursada na Prefeitura de Goiânia desde 1999. Também sou servidora da Secretaria Estadual de Saúde. E fico honrada e feliz de ter aqui 3 colegas, né, da Prefeitura de Goiânia, que são pessoas que conhecem o serviço, conhecem as necessidades. Raquel, farmacêutica, carrega a farmácia a farmácia que atende as demandas judiciais, né, os processos administrativos, está lá com outras colegas farmacêuticas também, fazendo um trabalho, assim, hercúleo mesmo, um trabalho que muitas vezes falta insumo, falta medicamento, mas nunca faltou a dedicação e a boa vontade dos servidores da Prefeitura. Saudar também a Luciana. Luciana, eu tive a honra de trabalhar com ela há alguns anos na Comissão de Gestão e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. Estou muito feliz dela estar à frente da superintendência, né? Diretoria, né, onde fica inserida a gerência de assistência farmacêutica, a qual é coordenada pela Fernanda Torquato. Então, esse é um tema importante e eu espero que a gente consiga tirar daqui algumas estratégias de fortalecimento da assistência farmacêutica, porque a situação que está não é nada boa, né? Um cenário muito desfavorável à população.
um cenário que é desmotivante também para quem está trabalhando, mas é um cenário que a gente pode, cada um, contribuir, né, de alguma forma para que a gente saia desse status que a gente está, para a gente poder avançar. Então, quero saudar também as pessoas que estão acompanhando online e espero que a gente tenha uma audiência muito produtiva. Obrigada. Obrigado, Lorena. Passar aqui para a Luciana também, dar as boas-vindas. Boa tarde a todos da mesa, aos que estão presentes. Boa tarde àqueles que estão nos acompanhando pelo Zoom. Estou aqui, né, representando o Dr. Durval, com muito prazer e satisfação nessa discussão tão importante. Eu quero parabenizar o vereador Rafael da Saúde pela iniciativa, por promover esse momento de crescimento, tanto dos profissionais farmacêuticos, como da assistência farmacêutica como um todo no município de Goiânia. Quero dizer a todos vocês que estão nos acompanhando que essa gestão, ela valoriza muito essa construção conjunta. E nós entendemos que esse momento não é um momento de punição, mas um momento de construção. E nós estamos aqui para valorizar cada consideração, cada sugestão que for feita. Nós levaremos para a assistência farmacêutica, trabalharemos com a equipe técnica de uma forma bem responsável. Tá, Rafael? Esse é o nosso objetivo aqui hoje com vocês. Obrigada. Obrigado, Luciana. Esse é o objetivo da audiência pública, né? A gente discutir alguns pontos e das audiências públicas, né, vereador Edgar? Sai muita ideia importante, né? Muitas ações importantes. Então, esse é o nosso objetivo, né? A gente sabe que a assistência farmacêutica, para ser efetiva mesmo, tem que ser feita pelos vários entes, né? Os 3 entes da federação. Não existe assistência farmacêutica só de um ente da federação. Então, todos nós temos que nos unir, né? E o farmacêutico, ele faz um papel primordial nesse aspecto, porque, como eu já citei, ele é o profissional do medicamento, né? Então, vou passar para a Raquel, a farmacêutica, nossa colega também, na qual eu utilizo também os serviços lá da farmácia, medicamentos não essenciais, né? Pego leite para minha filha lá mensalmente. Então, a gente vive na pele, eu acompanho também. Às vezes, eu vou lá e converso com os pacientes que estão lá para pegar os medicamentos, a gente sabe da luta. E foi uma das situações que me levou a propor essa audiência pública, né? Essas conversas que a gente tem com a população. E às vezes a gente chega lá, a pessoa não tem aquele medicamento naquele momento, né? Às vezes a gente conversa, a empresa desistiu de entregar, a empresa pediu um sobrepreço, tudo que vai ser discutido aqui, né? Mas vou passar para a Raquel para dar boas-vindas, Raquel, e vai ter muita pergunta para você, eu creio. Boa tarde a todos, né? Cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Rafael da Saúde, né? E eu fico muito feliz com a sua iniciativa, porque eu sou farmacêutica estou na Prefeitura de Goiânia desde 2000, né? À frente da farmácia já há 14 anos. Então, assim, a gente já viveu muitas dificuldades, né? Mas a gente tenta enfrentar da melhor forma e a gente fica muito feliz, né, de ter um usuário que é vereador, representante da população, sente as dificuldades e tem nos ajudado, né? Porque eu sei que você esteve na farmácia mesmo, conversou com os profissionais e a gente fica muito feliz com essa iniciativa, Rafael. Né? A gente espera, né, essa gestão realmente está dando, né, assim, uma valorização à assistência farmacêutica e a gente está muito feliz com isso. Tá? Obrigada, espero contribuir com todos vocês. Obrigado, Raquel. E o intuito do Poder Legislativo, e eu tenho certeza que os outros vereadores também têm esse mesmo objetivo, é ir juntos, né? Unir forças para que a gente chegue no bem comum, que é a melhoria do atendimento, do acesso aos medicamentos de forma correta, da orientação sobre o uso correto dos medicamentos, né? Para que é isso que é o objetivo principal, tanto do Legislativo quanto do Executivo. O Dr. Durval é um secretário que sempre tem nos ouvido, sempre tem mostrado interesse em entender e saber as demandas, né? E, consequentemente, tendo 2 vereadores aqui na Câmara, com certeza a nossa classe farmacêutica tem uma voz maior, né, para ser ouvida. Então, isso é importante.
A gente tem que trabalhar nesse aspecto para conscientizar também os gestores de saúde da importância de ter profissionais capacitados e habilitados, né? Eu vou passar, então, para a apresentação que a Fernanda, que é a gerente de assistência farmacêutica do município de Goiânia, da Secretaria Municipal de Saúde, fez, né? Pedir ao pessoal da técnica para abrir a tela, tem uma apresentação para fazer, né? Já agradeço, viu, Fernanda? Mesmo estando de férias, entrou de férias ontem, mas tirou um dia para estar, mesmo remotamente, dando as explicações, dando a apresentação, mostrando um pouco o que é assistência farmacêutica aqui do município de Goiânia, a nível municipal, né? E depois da apresentação dela, se alguém já tiver algum questionamento, alguma pergunta, já pode ir confeccionando aí, mandando aqui na sala, a gente vai anotar, vai perguntar, depois a gente vai passar também a palavra para o presidente dos sindicatos farmacêuticos do estado de Goiás, o Fábio Basílio, também, que vai explanar algumas situações, e depois a gente passa para a explanação da mesa também, tá? Está me ouvindo, Fernanda? Você vai ter que abrir o seu microfone. Agora eu acho que você pode falar, que dá para ouvir. Rafael, será que assim vocês conseguem me ouvir? Agora sim, agora a gente está te ouvindo, Fernanda. Ah, tá joia. Pois boa tarde a todos. Se o som estiver ruim, estiver dando delay, eu estou num lugar que a internet não está muito boa, mas, assim, eu acho que fiquei muito feliz, assim, dessa atitude de vocês, tanto sua quanto do vereador Edgar, porque eu acho que a gente precisa, sim, desse momento da assistência farmacêutica, por isso eu quis estar presente, mesmo que à distância. Apesar que eu sei que aí está tão bem representado pelo Conselho, pela nossa diretoria, pela Raquel, por vocês do Legislativo, mas eu queria estar presente com vocês também nesse momento. Não, mas se faz presente, mesmo remotamente, você vai conseguir nos dar um auxílio. E eu sei que você já está com a apresentação pronta, né, Fernanda? Sim. Se você quiser, pode apresentar, sim, tá? A palavra está com você. Vocês estão conseguindo ver? Isso, agora já projetou aqui para a gente, tá? Se tiver saindo muito ruim, Rafael, você pode, por favor, me interromper, tá? Se o som não estiver saindo de maneira adequada. Só coloca só em tela grande para ampliar aqui a apresentação. Aperta F5, pode apertar F5 e vai ampliar aqui para a gente, Fernanda. A minha está... Daqui a gente não consegue ampliar, não? Tá. A minha ela já está como se tivesse ampliada. Você apertou F5? Então embaixo tem a maisinho. Clica na apresentação para ativar ela e... Para mim, ela já está ativada no grande, para mim. Tá. Deixa eu tentar voltar aqui. Qualquer coisa, Rafael, a Raquel tem ela aí também, se não me engano. As meninas estão com ela, às vezes fica mais fácil. A apresentação está com vocês? Está no pendrive aí? Celular? Manda para mim aí. Você tem aí, dia de mandar? Depois eu mando para lá. Fernanda, pode, então, apresentando dessa forma, a gente vai tentar pegar o arquivo aqui e, se a gente conseguir, a gente amplia aqui. Mas você vai passando do jeito que você está colocando aqui, que dá para a gente ir acompanhando, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, pode falar. Então, eu fiz um breve resumo aqui. Eu acho que isso aqui, para quem está aí, da forma que vocês estão aí, vocês sabem melhor do que eu, assim,
estão bem ou até melhor, né? Então, eu queria fazer começar assim, contextualizando, né, essa audiência pública, que a gente falou sobre a assistência farmacêutica, tão importante ela é, principalmente no momento que a gente está vivendo, sobre a falta de medicamentos mesmo, em especial, assim, aquela parte da atenção básica, que tem muitos pacientes com queixa, mesmo que às vezes não encontram os medicamentos. Assim, eu fiz uma introdução breve aqui, apenas sobre os componentes da assistência farmacêutica. A gente trabalha principalmente o nosso gargalo, assim, vamos dizer, as nossas principais dificuldades são com medicamentos que estão no componente básico, né? São os medicamentos que compõem a REMUME e são de atribuições do município. O componente, porque temos também um componente estratégico. Esse componente estratégico, a gente também distribui. Oi? Pode falar. O componente estratégico, ele também é distribuído aos pacientes, porém ele não é de aquisição do município, né? Ele vem através do Ministério da Saúde, que distribui para o Estado, e o Estado faz o repasse do próprio medicamento ao município. São os medicamentos para tratamento, por exemplo, tuberculose, hanseníase, HIV, são esses medicamentos que a gente não faz aquisição deles, a gente faz apenas a dispensação. E tem também aqui, eu acho que não é interessante para a gente, mas eu coloquei, só como dado, que é o componente especializado, que esse já é de responsabilidade do Juarez Barbosa. Aqui algumas funções, né, da assistência farmacêutica. Promover o medicamento. Isso é uma das questões assim, muito importantes para nós farmacêuticos, acho que é uma das questões que mais preocupam a gente, né, no processo final. E aí, outra coisa muito importante também é que o medicamento é um produto que ele vai, como se fosse um meio para alcançar a finalidade lá para o usuário ser bem atendido, bem acolhido com qualidade, para resolver aquele problema. O médico vai prescrever e o medicamento seria a parte, né, final, onde que estaríamos orientando o paciente e o paciente atingindo a resolutividade, né? Um dos objetivos é garantir o acesso aos medicamentos que a gente tem padronizados na REMUME. A REMUME está em constante atualização, a gente está até aguardando uma atualização agora, dentro em breve, com mais medicamentos. Então, assim, a gente tem que garantir esse acesso à população. Não adianta a gente ter uma REMUME bem legal, mas que a gente não consiga, né, garantir esse acesso. Cabe também à assistência farmacêutica realizar ações de educação em saúde, apoiar na elaboração dos protocolos clínicos, é de suma importância, organizar os processos de trabalho, serviços, capacitar os profissionais farmacêuticos, técnicos em farmácia também, e executar ações inerentes ao ciclo da assistência farmacêutica. O ciclo da assistência farmacêutica eu coloquei aqui para a gente só relembrar, eu acho que, como eu falei, todos assim, com muito conhecimento nessa parte, mas eu coloquei aqui o ciclo da assistência farmacêutica, porque eu acho que isso aqui é realmente o que envolve, é o que a gente tem que conseguir fazer, né, da melhor maneira possível, porque um é dependente do outro aqui. Então, a gente tem a seleção de quais medicamentos que a gente, né, vai escolher, qual medicamento que o município vai comprar, vai oferecer. Vamos programar quantitativo, para onde que vai esse medicamento, quem deverá receber, se vai ter protocolo, quantitativo mesmo, de quem vai receber, onde vai receber. Vamos para a aquisição. Essa parte aqui de aquisição é
um dos nossos principais gargalos, como eu vou falar mais à frente. Por quê? Porque o município, como órgão público, ele tem que seguir várias regras. Tem a lei das licitações que a gente não pode deixar de seguir, tem os prazos. Então, esse aqui, hoje, eu considero um dos principais gargalos do sítio. O armazenamento e distribuição, hoje a gente tinha um almoxarifado, né? Hoje a gente tem o armazenamento e distribuição sendo com a Branet, uma empresa terceirizada, e aí a gente tem a outra parte que seria a parte final, lá na unidade de saúde, onde podemos ter a prescrição farmacêutica e também temos o serviço de dispensação. Sobre a seleção. Vou passar bem rapidinho aqui, mas não quero demandar muito tempo. A seleção é o que adquirir. A gente tem que pensar na aquisição, assim, quais são as políticas, né? Um planejamento mesmo, as políticas de saúde que estão implantadas, a situação epidemiológica, tem a parte orçamentária também, eu gostaria de comprar isso, mas infelizmente recurso orçamentário é limitado também. Tem os critérios técnicos. Não, esse medicamento, nesse momento, seria melhor. Uma questão que a gente enfrenta grande dificuldade é a situação epidemiológica. Esse ano, a partir do ano passado, onde que a gente teve essa nova onda, essa pandemia, a gente teve muita dificuldade para fazer a seleção, porque os medicamentos que tinham alta saída, hoje são os medicamentos que a população já não procura. Então, assim, o que adquirir é um trabalho árduo, assim, vamos dizer, é um trabalho difícil. A gente não tem muitos parâmetros claros. Pode ser que aconteça um problema que a gente não estava esperando. A gente conta, ou deveria contar, né, mais ainda, eu acho que teria que ter um apoio maior, uma participação maior dos prescritores, assim, porque às vezes a gente seleciona um medicamento e quando vai ser prescrito, o prescritor preferia outra dosagem, então assim, a gente está tentando fazer uma comunicação melhor para que a seleção seja mais bem elaborada. A programação dos medicamentos, quanto deveremos adquirir? A gente tem que pensar no recurso financeiro e também tem que considerar que a gente tem que manter a Remumi abastecida durante todo o tempo. A gente tem alguns desafios, porque assim, a questão do desabastecimento, quando fica bem desabastecido, quando chega o medicamento, ele vai acabar mais rápido, então assim, atrapalha a nossa programação, a demanda reprimida, que a gente está com uma dificuldade de mensurar ainda. Então, isso aí acaba sendo um desafio também. Essa questão de perda de pluralidade, eu creio que a gente vai conseguir resolver por conta, assim, da melhor programação das unidades. Se a unidade colocar o quantitativo certo e o que ela colocar for consumido, eu creio que a gente vai conseguir resolver bem. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Agora, qualquer momento podem me interromper. A questão da seleção de quais... Agora vamos para a questão da aquisição. Como eu disse, eu acho uma das partes mais trabalhosas, assim, uma das partes que a gente não consegue ter tanto controle. Porque para a gente adquirir, como órgão público, a gente tem vários entraves que a gente tem que seguir. Que às vezes uma empresa privada, um hospital privado não precisa, né? A gente tem como base a Lei 8666, de 93, que foi alterada agora pela Lei 1433. Essa Lei 1433, ela está na fase de transição. Alguns municípios usam,
às vezes a gente está usando alguma coisa, mas eu acho que, se não me engano, o prazo para ser adequado é o ano que vem, para começar a usar completamente. Se alguém tiver uma certeza, pode me corrigir. A gente usa a modalidade pregão eletrônico na forma de registro de preço. Por que a gente resolveu usar essa modalidade? O que acontece? O pregão eletrônico, a administração pública, ela vai firmar um compromisso com a empresa e vai comprar, ela tem uma quantidade para ela comprar. Então, ela pode adquirir aquele quantitativo que está na ata, ele pode adquirir todo o quantitativo, caso seja necessário, ou pode adquirir apenas um pequeno percentual, de acordo com a necessidade. Então, assim, o fornecedor assina a ata, e aí, durante a vigência da ata, que ela tem validade de 1 ano, o fornecedor faz o compromisso de entregar para a prefeitura de acordo com o que foi solicitado. Que essa vantagem da ata para o poder público, ela gasta menor dotação orçamentária, porque você vai comprar à medida que for necessário. Você pode solicitar compras mensais, de 2 em 2 meses. Não, o orçamento está apertado, vamos comprar para 1 mês. Não, só 2 meses. Então, isso aí você consegue fazer um orçamento melhor. E reduz também o volume de estoque. Quando a gente não fazia o registro de preço, a gente tinha que comprar volume para quase 1 ano, quantidade para quase 1 ano. Então, às vezes, o risco de vencimento era maior. Como a gente tem um estoque mais reduzido, vamos dizer assim, a gente tenta comprar hoje para 6 meses. O risco de vencimento do medicamento é menor. Só que tem as vantagens e temos também as desvantagens. O que a gente observa? Principalmente agora, com essa oscilação do dólar, oscilação do mercado farmacêutico, acho que não só farmacêutico, né? Oscilação de preço. O fornecedor que ganhou a licitação há 6 meses atrás, por um valor X, ele não quer mais entregar. Ele hoje pede realinhamento de preço. Mas na frente eu vou falar que são as dificuldades para a gente abastecer os nossos postos de saúde, as nossas farmácias. Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se todos têm conhecimento, eu acho que a maioria de vocês, talvez vocês do Legislativo não tenham sentido na pele, igual a gente já sentiu. A Lorena, que está aí hoje representando o Conselho, ela já trabalhou na gerência de planejamento, então, esse fluxo para a gente é um fluxo que eu realmente não sei como diminuí-lo, tendo em vista as exigências da lei de licitação, mas é um fluxo muito extenso. Vou passar de maneira breve, mas assim, hoje a gerência de assistência farmacêutica, ela faz um termo de referência, onde ela diz o que precisa comprar, qual a quantidade que se deve comprar. A gente faz esse termo de referência com bastante antecedência e é uma previsão para 1 ano de consumo. Depois que a assistência farmacêutica faz esse termo de referência, ele sobe para a diretoria administrativa do secretário de saúde para deliberar. O doutor Durval assinou, deliberou, vai para o planejamento, é onde autua a abertura de um processo licitatório. Depois disso, ele vai para a gerência de compras para fazer as cotações, ver o valor médio que vai ficar aquele processo. Volta para a gerência de assistência farmacêutica, onde que vai ser feito um parecer técnico, avaliando apenas os descritivos, se o descritivo cotado atende, apenas uma cotação, ainda não é licitação. Volta para aprovação no gabinete, vai para a diretoria financeira, onde ela faz uma reserva, não seria bem um empenho, mas assim, uma reserva orçamentária, que tem dinheiro e a gente pode comprar. Depois disso, vai para a comissão especial de licitação, onde é organizado todo o processo licitatório. Dentro desse processo licitatório, tem todos os prazos de publicação,
Então, ele fica um tempo na parte da Comissão Especial de Licitação. Tem o parecer jurídico, nesse momento, falando que o edital está dentro da lei. Depois que é licitado por pregão eletrônico, as empresas enviam os documentos, voltam novamente para a gerência de assistência farmacêutica para o parecer técnico. Esse é um parecer técnico mais minucioso, onde que a gente vai olhar a documentação, olhar se o medicamento realmente atende o que a gente quer comprar, se tem registro, se a empresa tem documentação técnica ok. Então, é um parecer mais, se está dentro da tabela CMED, que é uma tabela de preço máximo para compras para o poder público, se está dentro do preço de mercado, porque a gente também não pode comprar acima do preço de mercado, ele volta para a Comissão Especial de Licitação, após esse parecer. Na Comissão Especial de Licitação, eles solicitam homologação, publicam o resultado, as empresas vêm, assinam a ata, que é um compromisso, né, que vai fornecer o medicamento daquele determinado preço, daquela marca que ela ofertou. Depois disso, ele vai para a diretoria financeira, que autoriza aquela execução daquela despesa, né, que ele fez uma pré-autorização. Vai para a controladoria, que é nosso órgão de controle interno. Ele observa se está tudo dentro da legalidade, se está ok, documentação ok, certifica esse processo. No momento que ele certifica esse processo, ele volta para a gerência de planejamento, que está ok, podemos comprar. Só que como a gente fez na forma de registro de preço, a gente vai ter que fazer, a gente chama de filho. Então, ele volta novamente, a gente vai ver o quantidade, a gerência de assistência farmacêutica vai falar, eu quero compra para 6 meses, então você vai me entregar 50% desse que eu te pedi, ou 30%. Isso para cada empresa vencedora. E aí ele faz praticamente todo esse fluxo novamente. Eu passei aqui do processo mãe, né, que a gente chama. E depois que ele passa em todos os locais novamente, vai para ordem de fornecimento, vai para o CIAD, a gente chama o almoxarifado atualmente do CIAD, né, Centro Integrado de Armazenamento e Distribuição. Lá, o fornecedor é convocado para entregar, tem 20 dias para entregar. Então, é um fluxo um pouco longo. Esse aqui eu ia colocar, mas depois eu passo para vocês e acabou que eu enrolei e não fiz esse levantamento. Queria colocar proporcionalmente aqui para vocês quantitativo de processo em cada fase que a gente tem. Mas a grande proporção, hoje eu posso afirmar para vocês que está aguardando entrega por parte do fornecedor dentro do almoxarifado. Está muito rápido? Não, deu para entender. Você tem mais algumas slides ainda, né? Para passar? Tem, mas está terminando aqui. Tá bom. Então, eu coloquei aqui. Você quer falar alguma coisa, Rafael? Não, pode continuar. Então, eu coloquei aqui que, de forma geral, os principais desafios que a gente tem são, assim, hoje, não cumprimento do prazo de entrega. O fornecedor, às vezes, não entrega o produto, a gente tem que abrir um processo de regularidade, gerando multas, aí a nossa parte, o jurídico da Secretaria Municipal de Saúde vai entrar em contato com ele, aí já a parte jurídica, que não cabe mais a nós. Ou então ele solicita um realinhamento de preço, porque o preço que ele vendeu hoje já não é mais vantajoso para ele, e ele tem essa prerrogativa, ele pode solicitar isso dentro da legislação, só que demora, ele solicita, a gente tem que fazer nova pesquisa de mercado, ver se realmente subiu o preço, se está dentro da tabela. Outros fornecedores solicitam troca de marca. Quando solicita troca de marca, a gente tem que fazer uma reavaliação dos documentos, para ver se tem registro, se a marca, se está tudo certo com a documentação. Outros fornecedores
querem entregar com um prazo inferior, com a data de validade reduzida. É uma coisa que a gente procura não aceitar. Porque se nosso edital está dizendo que é 70% do prazo de vida útil, fornecedor entregando com 50%, infelizmente a gente não aceita. Porque fica parecendo assim, que é lesar mesmo, né? Olha, se você tem um edital, nesse edital fala que é 70%, a gente só aceita com 70%. E está acontecendo muito de ter licitação deserta. Não existe empresa interessada em ofertar os itens. Eu penso, isso assim, sou eu não tenho estudo em relação a isso. E por quê? Como o poder público está limitado a comprar dentro da tabela CEMED, a gente, quando a empresa vai ofertar, tem um acórdão do TCU que fala, inclusive, assim, que ela não pode ofertar acima do valor de tabela CEMED. Então, ela prefere não ofertar porque ela não tem condições, segundo a empresa, né, de vender dentro dessa tabela. Então, como eu falei, a outra parte do fluxo da assistência farmacêutica é o armazenamento e distribuição. Hoje, ela é de responsabilidade da empresa Branet, que no momento ela não é, assim, o contrato não é gerenciado pela assistência farmacêutica. Então, cabe a ela armazenar e distribuir. Parte do nosso almoxarifado ficou com isso. O nosso sistema de prescrição e dispensação, nossa dispensação, ela atualmente é regulamentada pelo Portaria 603 de 2020, e acho que o Rafael, às vezes, como é um farmacêutico que atua na rede, né, na nossa rede também, ele deve saber essa portaria, assim, que fala que a gente sabe de cor, nossa bibliazinha da dispensação, porque ele fala todos os critérios para dispensação, tanto dos medicamentos nos CAIs, nas unidades básicas, nos CAPs, que a gente tem. Então, essa lei essa portaria, atualmente, é que regulamenta a nossa dispensação. Em questão de sistemas para dispensação. Atualmente, a nossa dispensação, ela é realizada no sistema intranet, e a gente está aguardando, foi nos informados que vai ser implantado o sistema self para dispensação. Mas até o momento é na intranet. E a prescrição também do farmacêutico, a consulta farmacêutica, ela é lançada dentro da intranet. Aqui já está. A internet deu uma travadinha aqui, mas eu acho que terminou a minha parte. Vou só olhar aqui. Pessoal? Tem mais alguma coisa, Fernanda? Vocês conseguem me ouvir, né? Não, a minha parte, assim, enquanto gerente de assistência farmacêutica, eu acho que seria isso mesmo. Eu queria que a Raquel falasse um pouquinho, eu acho que ela é melhor do que a gente até colocou na mesma apresentação, sobre a farmácia de medicamentos em insumos especiais, porque eu acho que ela está, né, dentro da assistência farmacêutica, mas ela é uma farmácia com as particularidades dela, assim, ela é diferente de todas as farmácias que a gente tem dentro das unidades de saúde. Certo. Vamos passar então para a Raquel, para falar as observações em relação ao que ela acha que é importante de debate. E aí o que vocês quiserem perguntar, sugerir, eu estou aqui à disposição. E agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Agradecemos você, Fernanda, pela disponibilidade, e a Raquel vai explanar aqui um pouquinho, mas fica online aí que pode acontecer de ter algum questionamento que você vai poder responder, tá bom?
Ok, então, obrigada. Para cima. Uhum. Vai ligar lá. Dá uma batidinha agora. Oi, isso. Como a Fernanda estava esclarecendo, dentro da assistência farmacêutica, nós temos a farmácia de insumos e medicamentos especiais. Nessa unidade, são atendidos aqueles pacientes que não encontram seus medicamentos nas unidades básicas de saúde, né, na rede, como a gente fala como um todo. Então, a nossa demanda são processos administrativos e mandados judiciais. Para a população adquirir esses medicamentos, elas têm que abrir um processo no PAS municipal, né, com sua documentação pessoal, comprovante de endereço, né, porque uma exigência é que seja morador do município de Goiânia. E, atualmente, né, a nossa grande demanda são pacientes diabéticos que usam os análogos de insulina. Eles não usam aquelas insulinas padronizadas pelo Ministério da Saúde, que são a NPH e a regular. Outra demanda grande que nós temos são as dietas especiais, geralmente pacientes acamados que se alimentam por sonda, né? Uma característica que a gente exige, no caso, é que o paciente esteja sondado para receber essas dietas. E as fórmulas infantis especiais, são crianças que têm alergia alimentar e que não conseguem se alimentar de outra forma a não ser com esses leites, né? Cada um com a sua característica. Então, diante disso, o paciente hoje, né, a farmácia tem em torno de 2.000 e 2.100 pacientes diabéticos, dietas especiais, mais ou menos uns 520 pacientes, e fórmulas infantis, uns 300, acho que não chega a 300 pacientes, que as fórmulas, elas têm uma inconstância, porque, graças a Deus, à medida que o paciente ele vai melhorando, né, a gente fala que ele vai descendo de leite. Ele passa de uma fórmula mais complexa para uma fórmula menos complexa, até esse paciente ter alta, né? Os nossos pacientes das fórmulas infantis, eles são acompanhados pelo ambulatório de alergia alimentar. E isso, né, a gente vê a diferença dos pacientes que são acompanhados, porque a evolução deles é muito maior. Então, hoje, né, no momento, a gente não está assim, em falta de nenhuma fórmula infantil e nenhuma dieta que a gente está usando, e nem de insulina, graças a Deus. Então, assim, nós estamos num bom momento, né? As nossas compras, elas são feitas nos mesmos moldes da compra da assistência farmacêutica que a Fernanda acabou de citar. Então, é um processo longo. E, às vezes, assim, o que a gente sofre muito, principalmente nas fórmulas infantis, são as impugnações. A gente tem impugnações, tem recursos, porque como o nosso volume é muito grande, as empresas assim, têm uma disputa, né, acirrada para ser o ganhador daquela licitação. Então, a gente tenta fundamentar, né, nós temos 2 nutricionistas na nossa equipe, né, então isso, assim, e as empresas, se elas têm 8 dias úteis para entrar com recurso, elas vão entrar com recurso no último dia, na última hora, né? Então, tudo demanda prazo. E, além de tudo, às vezes, a entrega. São fórmulas importadas, então, às vezes, mesmo que ela ganhe, você tem uma previsão de entrega, acontece algum problema na importação, ou ela não tem aquele quantitativo esperado no momento. Então, sempre, assim, às vezes tem atrasos, e assim, a gente tenta abrir esses processos com bastante antecedência, né? Hoje eu estou completamente abastecida e já estou com todos os meus processos de compra em andamento, né, para abastecer o ano de 2022. Então, assim, às vezes acontecem imprevistos na demanda. Às vezes a gente tem uma fórmula que está se consumindo muito, né, como minha compra. Eu já fiz o pedido de compra para 2022.
Pode ser que em 2022 a gente tenha uma mudança de perfil desses pacientes. E aí, às vezes, uma fórmula que a gente pediu para 4 meses, né, ou 6 meses, ela não seja suficiente para abastecer aquele tempo que a gente previu. E aí você tem que abrir um processo, né, para pedir mais, e aí tem toda essa morosidade no processo, e pode vir a ter faltas, né, por esse N motivos que a Fernanda citou. E eu estou aberta, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntando. Demora um pouquinho para abrir. Tá ótimo, Raquel. Obrigado pelas explicações. Fernanda também. E eu tenho alguns questionamentos já em relação a tudo que foi falado. Para a população em geral, pessoas que não são farmacêuticos ou não conhecem o trâmite burocrático da compra de medicamento, não entende muito bem como que funcionam as normas das portarias, né? Inúmeras portarias que a gente tem a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Ele não entende muito esse trâmite. Então, para ele, o que ele precisa na verdade, um medicamento de uma forma, no tempo certo, na hora que ele precisa, e com a orientação correta, né, do uso. Porque o medicamento é um produto que tem muita tecnologia envolvida, né? A gente teve aqui essa pandemia, que é algo que ninguém esperava que fosse acontecer, que realmente mexeu com a saúde mundial, consequentemente até com os fluxos de medicamentos que a gente viu agora, né? Para vocês terem noção, a parte odontológica foi paralisada por causa do risco de infecção, né, de contaminação do coronavírus. Muitos medicamentos que às vezes teriam sido compros, eu estava compros já, porque no ciclo da assistência farmacêutica essa programação foi feita. Às vezes até a licitação deu certo, né, o medicamento até chegou, mas vem uma pandemia dessa que impede o uso desse medicamento, né? O que foi feito desses medicamentos? Ficou quase 2 anos parados, né? E são medicamentos caros, né? Medicamentos da odontologia geralmente são medicamentos mais caros. Então, assim, a gente sabe que a programação, todo o controle que a gente faz, pode acontecer situações como essa que acaba rompendo, às vezes, aquela programação que a gente faz, né? Mas, assim, eu acho que a gente trabalhar com dados, com estatísticas, com esse estudo mesmo da questão das doenças que mais são comuns aqui, isso é muito importante, né? Então, dos questionamentos que eu faço, é justamente nessa parte dessa programação, né, desse estudo de quais medicamentos a população daquela região vai utilizar. Eu já fiz parte da Comissão de Farmácia Terapêutica do município de Goiânia, há uns anos atrás, e eu queria saber como está essa comissão, porque a última informação que eu tive é que ela tinha sido desativada e ainda não tinha sido publicada uma nova portaria nomeando as pessoas para fazer esse estudo, até para atualização da REMUME, né? Que a REMUME é uma relação municipal de medicamentos essenciais, né? Que serve justamente para nortear o que a Prefeitura de Goiânia, o município de Goiânia vai comprar de medicamento, o que são medicamentos que, às vezes, por estudos, por experiência, já estão defasados no seu uso, e para também incorporar medicamentos novos nessa relação para ser compros e atender a comunidade. Então, assim, uma das perguntas que eu queria fazer para a Secretaria Municipal de Saúde, com seus representantes aqui, é essa: como que está o andamento dessa questão da Comissão de Farmácia Terapêutica? Eu vi aqui que a Fernanda disse que tem cerca de 14 passos do início da programação, né, na hora que faz, se vocês quiserem anotando, que eu vou fazer, são 3 perguntas. Do início do ciclo da assistência lá, da compra do medicamento até o final, são 14 passos, né? Esses trâmites que acontecem na Secretaria Municipal de Saúde, qual que é o tempo, em média, do trâmite, né? Até no momento que faz realmente a licitação, seja uma licitação deserta ou não, mas o trâmite burocrático mesmo de atestar, de ir para a controladoria, de atestar o recurso, né? Porque isso aí fala um pouco também da questão do financiamento, né? Eu acho que o financiamento da farmácia básica, desde 2013, que tem uma portaria que regulamenta isso, eu acho que não foi atualizado. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas, para medicamento, esses medicamentos do componente básico, em torno de R$10, né? Pegando a verba tanto federal, estadual e municipal.
por habitante, né, que tem que por ano. Então, esse recurso, uma das perguntas também, a outra pergunta que eu faço é, esse recurso tripartite dos 3 entes é suficiente para a compra dos medicamentos básicos da rede pública municipal de Goiânia? Então, essas são as perguntas que eu queria iniciar questionando e, posteriormente, eu vou fazer um questionamento para a doutora Lorena também, em relação ao que, Lorena, pela sua experiência também como que já foi conselheira nacional de saúde, né, e conhecedora da assistência farmacêutica de vários municípios, tanto de Goiás quanto de outros estados, o que você tem para nos dizer em relação à conjuntura mesmo da assistência farmacêutica nos municípios do Brasil, tá? Mas essas perguntas, se alguma de vocês quiserem responder. Demora um pouquinho da hora que eu termino aqui para autorizar, acho que você pode falar. Eu vou começar respondendo, então, pela comissão, vereador. Essa comissão ela foi publicada recentemente, né, os novos membros. Inclusive, hoje, essa comissão esteve reunida, né, no Paço Municipal para discussão, então, da reavaliação, então, da REMUME. Então, ela já está publicada e em andamento, ok? Com relação àqueles 14 passos, realmente, o trâmite do processo, né, como vocês viram na apresentação da Fernanda, ele é longo, né? Nós trabalhamos com registro de preço, a partir do momento que ele finaliza, nós temos, então, a abertura dos processos filhos, que caminham com o mesmo fluxo citado, e a média tem uma variação, né, considerável nos processos, mas se nós formos estabelecer uma média, eu te falaria com segurança que nós estamos trabalhando com uma média de 7 a 8 meses para tramitar um processo. Do início do processo, né, na hora que faz aquele termo de especificações, que a gerência responsável faz, até o momento que termina a licitação, que a empresa fica por conta de entregar aquilo que foi compro, é isso? Exatamente. Como a Fernanda falou, grande parte dos nossos processos, eles encontram hoje finalizados, né, no momento onde o almoxarifado central, né, ele faz toda a solicitação ao fornecedor e esse fornecedor ele tem 20 dias para entregar. Eu posso te dizer com segurança que mais de 60% dos nossos processos hoje, eles já estão nessa fase. E os demais, eles já estão próximo dessa fase de encaminhamento da ordem de fornecimento. Porém, o grande problema que nós enfrentamos hoje é exatamente o não cumprimento desse prazo. Então, quando nós finalizamos, né, os nossos processos, nós estamos naquela expectativa, né, de ver as unidades abastecidas, nós temos ainda esse entrave junto aos nossos fornecedores, onde eles fazem uma série de solicitações, como a Fernanda explanou, como realinhamento de preço, por exemplo, troca de marca, e muitas vezes ultrapassa esse prazo e esses processos, então, são encaminhados ao nosso jurídico, né, para abertura de processo de regularidade. Então, nesse momento, a nossa expectativa de melhoria desse cenário é muito grande, porque grande proporção dos nossos processos, realmente, eles já estão nessa fase já de entrega. Certo. Obrigado pelas explicações, Luciana. Só porque às vezes uma pergunta leva a outra, né? Outro questionamento. Eu vi, e pelo que a Fernanda, que a gerente disse, o maior gargalo que tem é justamente nessa parte final da licitação, né? Na hora da entrega desse medicamento, às vezes na hora que alguma empresa ganha a licitação para realinhamento de preço, alguns itens que ela citou. Existe uma legislação que regulamenta essa questão das punições, mas o que a Secretaria tem feito em relação a essas pendências que relacionadas às empresas mesmo que ganham as licitações? No sentido assim, tem alguma punição que vocês fazem? Vocês fazem uma conversa com essa empresa também para tentar resolver, às vezes, algum impasse que está acontecendo na licitação? Essa tratativa com as empresas que ganham as licitações é constante ou não? As tratativas já são direto jurídico, né, da Secretaria, junto à empresa fornecedora.
Se você quiser fazer alguma colocação também, Fernanda, fica à vontade, viu? Pode falar, Fernanda, você quer falar? Enquanto ela abre o microfone dela, se ela quiser falar, você quer falar? Deixa eu só, eu queria só complementar. É isso mesmo que a Luciana explanou, que elas vão para o jurídico. A gente até tem uma demanda, a gente vai tentar melhorar isso com o jurídico nosso, já é uma coisa que a gente está tentando, porque até onde a gente pode ir, vamos dizer assim, contra a empresa, né? O que a gente pode exigir da empresa? Hoje a gente aplica sanções, aplica multas, mas, assim, por mais que a empresa pague uma multa, ela, às vezes, mesmo assim, não se interessa na entrega. Então, assim, o jurídico faz, sim, tem inúmeros processos de regularidade, ele entra em contato, verifica por que não entregou, se ainda poderia entregar, e, mesmo assim, a empresa não tem interesse. Entendi. Eu vou perguntar agora para a Lorena. A Lorena já foi, inclusive, gerente, né, Lorena, da assistência farmacêutica do município de Goiânia. Então, ela tem uma experiência muito vasta na assistência farmacêutica de forma geral. O questionamento que eu tenho, Lorena, pelo conhecimento que você tem, você conhece vários locais do Brasil, essa situação é uma situação que se replica em outros municípios? Existe algum outro trabalho, algum outro município que você conhece que é um pouco diferente do que a gente vê, que pelo menos eu vejo em relação aos municípios que eu conheço? E o que você, como presidente do Conselho Regional de Farmácia, vê no cenário atual que dificulta a plenitude da assistência farmacêutica? Vereador Rafael, excelente sua colocação, sua pergunta. Na verdade, assim, a dificuldade de acesso a medicamentos é um problema que não é pontual só aqui do município de Goiânia. Esse cenário a gente percebe em outros municípios, em outros estados também da federação. Mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns fatores que a gente tem aqui no nosso município. Eu estive à frente da assistência farmacêutica de 2005 a 2012, aqui no município de Goiânia. De lá para cá, eu acho desde 99, quando eu entrei, a gente valoriza cada avanço que a gente teve, porque se for para pensar, quando eu cheguei, nós éramos 12 farmacêuticos, né, no início. Raquel lembra. 12 farmacêuticos e 104 farmácias. Eu falo que eram farmácias entre aspas, porque muitas dessas unidades eram um armário no corredor da unidade de saúde, que era chamado de farmácia, sem nenhum tipo de assistência farmacêutica. Então, assim, tudo sendo feito, talvez, de uma forma muito precária, sem controle nenhum do que se gastava no município com medicamentos sendo comprados de forma errada, um desperdício muito grande, assim, da parte de recursos financeiros e a população sem acesso. Então, a gente teve vários avanços do ponto de vista de recursos humanos, de convocação de farmacêuticos. Hoje nós já somos quase 200 farmacêuticos na Prefeitura de Goiânia. Mas, ainda assim, a gente percebe que a assistência farmacêutica ela é vista muito como ter o medicamento na farmácia. Se não tem o medicamento na farmácia, as pessoas lembram que aí sim existe assistência farmacêutica. E o acesso a medicamentos, ele funciona como se fosse um prêmio para a pessoa conseguir, como se a pessoa participasse de uma corrida. E aí ela tem vários obstáculos nessa corrida, e quando ela chega até a farmácia é como se ela conseguisse o prêmio dela. O que eu falo que são obstáculos nessa corrida? Primeiro, assim, o acesso a medicamentos, ele precede de uma prescrição médica, ele precede de um diagnóstico.
Não existe, não tem como você garantir acesso aos medicamentos sem que se garanta acesso a diagnóstico e acesso à consulta médica. Então, isso é um problema grave dentro da Secretaria de Saúde, e eu acho que isso tem se agravado mais, porque antigamente, na parte da saúde mental, a gente garantia que as pessoas que tivessem consultado através de um convênio ou na rede privada, elas teriam acesso ao medicamento na rede. E assim, eu quero deixar bem claro que eu conheço o decreto 7508, que fala que para ter acesso ao medicamento, você precisa ter consultado no SUS. Mas esse decreto, ele só fala que o acesso a medicamentos, ele tem que passar pelo SUS se o município consegue garantir essa consulta. Então, hoje, o município não consegue garantir o acesso, por exemplo, a um psiquiatra e, consequentemente, esse usuário ele fica tolhido do direito de acesso ao medicamento. Isso é uma preocupação muito grande para nós, farmacêuticos, principalmente para os nossos colegas que estão na ponta, nas unidades de saúde mental, na gerência também de assistência farmacêutica, porque a gente sabe que o paciente que faz uso contínuo de diversos medicamentos, ele tem um prejuízo muito grande quando ele deixa de ter acesso, principalmente na saúde mental. Então, a gente tem vários pacientes com transtorno bipolar, de humor, pacientes portadores de esquizofrenia, né, de algum tipo de demência, que ficam sem o acesso a medicamento por não conseguir o acesso à consulta médica. E isso acontece principalmente com as especialidades. A Raquel está lá na farmácia, né? Para o paciente chegar num ponto de aviar uma receita para dietas, leites especiais, ele tem que ter passado pelas consultas com as especialidades. E essa consulta, às vezes, ela não sai com 30 dias, com 60 dias. Às vezes, o município demora mais para atender o paciente. Então, a gente tem que pensar em uma forma de se falar em acesso a medicamentos, mas garantir também o acesso à saúde de uma forma universal. E pensar nesse acesso à saúde em todos os níveis de atenção. O que acontece muito em diversos municípios também? O paciente, às vezes, ele é atendido na atenção básica durante toda a vida dele. E, em alguma situação emergencial, ele acaba indo para a atenção secundária, ele é internado. Quando ele retorna para a atenção básica, ele não tem um ponto de convergência onde se faça conciliação medicamentosa. Então, às vezes, ele tem 2 prescrições de medicamentos que são utilizados com o mesmo recurso terapêutico, a mesma finalidade terapêutica, e em ponto nenhum a gente não tem um acesso garantido à assistência farmacêutica para que o farmacêutico possa fazer a conciliação medicamentosa desse paciente. Então, assim, outro ponto que eu acho que a gente deve refletir é o acesso à assistência farmacêutica. A gente não pode ficar lutando de uma forma a garantir acesso à caixinha de medicamento. A caixinha de medicamentos, se ela não for dispensada junto com as orientações para que esse paciente faça o uso correto de medicamentos, ela é um desperdício de um recurso público importante, de um recurso terapêutico que pode melhorar a qualidade de vida desse usuário e que pode também controlar a doença e evitar outros custos para um município. Então, por exemplo, um paciente hipertenso, um paciente diabético, quando ele é bem tratado, quando ele é orientado em relação ao seu tratamento, ele é um paciente que ele vai ter controle da sua comorbidade, é um paciente que a gente vai evitar para ele hemodiálise, cegueira, vai evitar que esse paciente, se ele for um adolescente, que ele falte à escola, se ele for um adulto, que ele falte ao trabalho. Então, a gente precisa de pensar em assistência farmacêutica de uma forma mais ampla. E quando a gente fala da amplitude da assistência farmacêutica, não tem como pensar assistência farmacêutica se eu não envolver o controle social. Eu preciso ouvir o usuário. Porque a gente tem 2 lados da mesma moeda.
da mesma forma que é difícil para o usuário chegar lá na farmácia e garantir o prêmio dele, não é diferente para quem está aqui na gestão, sentado nessa mesa, para a Fernanda, que está acompanhando, e para os farmacêuticos que estão nas unidades de saúde. Para nós também é um prêmio conseguir com que o medicamento esteja disponível na farmácia. Quantas vezes eu vejo assim, o sufoco dos colegas correndo atrás de medicamentos assim, que são essenciais à manutenção da vida, à manutenção de uma unidade de urgência. Então, assim, tem a corrida do lado de cá também para que esse acesso seja garantido. E a nossa corrida também é cheia de obstáculos. A gente tem uma licitação que fracassa, a gente tem um preço que é combinado na licitação, que é homologado, depois existe aquele pedido de reequilíbrio econômico, que nem sempre o município pode conceder, né, quando não tem as justificativas legais. A gente tem o fornecedor que não consegue entregar na data correta. Às vezes, por exemplo, o fornecedor que ganha, vamos pensar em diabetes, que ganha insulina, não é o mesmo que vai ganhar as agulhas e as seringas. Aí eu vou ter insulina para dispensar, mas não vou ter agulhas e seringas porque é outro fornecedor, porque não chegou. Então, a nossa corrida também, enquanto assistência farmacêutica, ela é cheia de obstáculos. Mas o que a gente quer é a mesma coisa que o usuário quer, é garantir o acesso à assistência farmacêutica e também aos medicamentos, né? Então, tem um longo caminho, tanto para o usuário quanto para a assistência farmacêutica. E a gente precisa envolver mais os usuários nesse processo de construção coletiva. A gente precisa escutar mais do usuário, quais são suas necessidades. E para que isso aconteça, né, a gente precisa fortalecer o controle social nas unidades de saúde, os controles sociais locais e também o controle social no município. Para isso, a gente tem que participar, a gente tem que ir lá, dar a nossa parcela de contribuição, escutar mais vezes, para a gente tentar traçar estratégias conjuntamente com o usuário, com a gestão, com os prestadores de serviços e também com os trabalhadores, porque a finalidade nossa é uma só, é garantir o acesso, né? Outro ponto que eu chamo a atenção, Rafael, e aí, assim, é até um pedido nosso, não só enquanto presidente, né, do Conselho Regional de Farmácia, mas também como farmacêutica, é que assim, o município ele tem inaugurado, né, algumas unidades sem que se envolva assistência farmacêutica e sem que se pense na farmácia. Então, assim, um exemplo, São Carlos, que foi inaugurado, ele foi inaugurado com serviço de farmácia sem assistência farmacêutica. É uma unidade que foi inaugurada, a gente considera ela irregular. Por quê? Ali tem a caixinha de medicamento, ali está sendo feita a entrega de medicamentos e não tem um profissional que pode se responsabilizar por esse usuário, que pode trazer melhores resultados para esses usuários que são atendidos nas unidades, né? Então, assim, a gente precisa de pensar na assistência farmacêutica, pensar na farmácia desde o início, quando vai fazer a concepção de uma unidade de saúde. A gente tem que envolver a assistência farmacêutica e ouvir da assistência farmacêutica em que a farmácia pode contribuir dentro daquela unidade. E aí, quando o Rafael traz assim, de outros cenários, a gente tem, por exemplo, Curitiba, que é um exemplo para nós, porque lá foram implantadas 20 unidades com serviços clínicos farmacêuticos. Então, o farmacêutico fazendo acompanhamento mensal de usuários, né, principalmente usuários de medicamento contínuo. Então, isso traz economia para o município, traz melhores resultados para o paciente. Um paciente que tem as suas dificuldades identificadas durante o seu tratamento, ele é um paciente que não faz abandono do medicamento, porque ele tem um profissional que está sempre à disposição dele para estudar seu caso clínico, para se envolver com a equipe multiprofissional de saúde, para sugerir melhores alternativas terapêuticas para esses usuários, então, para contribuir significativamente na melhora clínica desse usuário. Então, é uma boa experiência,
que a gente pode trazer para cá também, né? Tentar implantar. Muita gente já desenvolve serviços clínicos aqui no município, muitos farmacêuticos, mas a gente não tem ainda a valorização desses serviços. Então, em algumas unidades, o farmacêutico está ali só para entregar a caixinha, e ele só é lembrado quando falta o medicamento. E eu acho que a gente pode ir muito mais além, porque a gente pode ser um agente promotor de saúde dentro de uma unidade. Aí vocês vão falar, isso é um discurso corporativo. Não é. Eu sei que tem muitos farmacêuticos que não têm esse perfil clínico, que é um farmacêutico da gestão. Eu mesmo, Lorena, eu sou uma farmacêutica da gestão. Se me colocar para fazer clínica dentro de uma unidade, eu tenho que voltar para a sala de aula, eu tenho que estudar para dar conta, mas assim, eu gosto de trabalhar com a legislação, gosto de trabalhar com o processo, eu gosto da parte da gestão mesmo. Mas a gente tem inúmeros farmacêuticos dentro da rede que têm esse perfil clínico. Então, assim, a gente poderia fazer um teste, não sei, uma unidade piloto, né? Levar esses serviços clínicos, valorizar a prática clínica do farmacêutico, como uma prática que realmente transforma a vida dos usuários de medicamentos. Então, assim, nesse sentido, eu acho que a gente teria muito a promoção do uso racional de medicamentos, né? Uma outra dificuldade que a gente tem no município é a questão do controle mesmo de medicamentos, da gestão de estoque. Eu sei que agora vocês estão com um sistema novo, o CELC, né? Parece que chama. Então, é um sistema que eu acho que vai conversar melhor com outros sistemas, porque antigamente a gente era muito sem controle. Hoje eu não sei se a farmácia lá onde a Raquel é responsável é informatizada. Nossa, mas antigamente eram mais de 6.000 pastas, assim, muito difícil, né, Raquel, de fazer o controle, a gestão. Então, assim, a gente tem pontos que a gente tem que olhar com cuidado, porque é um impacto muito grande para a saúde. Se a gente pegar as pesquisas do IPEA, por exemplo, mostram que o maior gasto das famílias brasileiras é com saúde, e que 20% desses gastos corresponde à aquisição de medicamentos. Então, é um impacto muito grande que interfere na renda, né, familiar. E aí a gente precisa, de fato, olhar a assistência farmacêutica de uma forma mais global, olhar como uma política de saúde que precisa ser integrada às demais políticas públicas de saúde. Para finalizar a minha fala, quando eu entrei na assistência farmacêutica, em 1999, a gente tinha 104 unidades que tinham farmácia. Hoje a gente tem 69. Então, a gente encerrou atividades, né, em algumas unidades de saúde, no sentido assim, de tirar o armário do corredor, de não considerar que aquilo fosse farmácia, de criar a maleta de urgência que fosse deixada nessas unidades para que as pessoas continuassem tendo acesso, sendo atendidas, né, no tempo que elas precisavam, como o Rafael bem colocou, né, a concepção de uso racional de medicamentos, e que desse tempo dessas pessoas chegarem a uma outra unidade que garantisse o acesso a medicamento e assistência farmacêutica. Hoje nós temos 69 unidades que têm farmácia, mas dessas 69, só 49 estão regularizadas quando eu penso em assistência farmacêutica plena. Então, nós temos uma lei, que é a 13.021, essa lei é de 2014, e essa lei ela fala o quê? Ela fala em seu artigo 5º que a farmácia é estabelecimento de saúde e que ela precisa de contar com assistência farmacêutica durante todo o horário de funcionamento. Então, assim, nós consideramos unidades regulares aquelas que têm assistência farmacêutica plena, durante todo o seu horário de funcionamento. Então, hoje a gente tem 20 unidades em situação de irregularidade, que não conseguem manter assistência farmacêutica, e aí a gente tem que pensar no farmacêutico como os outros profissionais de saúde. Então, se o médico não está na unidade de saúde, eu não coloco um auxiliar de limpeza para atender no lugar do médico para fazer a consulta. Infelizmente, isso acontece na farmácia. As farmácias, elas funcionam, às vezes,
com profissionais, não desmerecendo nenhuma profissão, porque eu entendo que a saúde é multiprofissional, a gente precisa do auxiliar de limpeza, da segurança, a gente precisa do médico, do dentista, precisa de todos, mas cada um exercendo a sua função. E aí, às vezes, essas unidades elas são adaptadas para terem um serviço de farmácia e se coloca qualquer profissional sem nenhum tipo de formação para fazer a dispensação. Então, assim, se acontece com o médico, se ele sai, ele leva a consulta dele com ele, por que a gente tem uma forma diferente de tratar o medicamento, a farmácia? O medicamento ele é um bem de consumo, ele é o principal insumo, né, de trabalho do farmacêutico, que se ele não for bem utilizado, ele pode levar o usuário ao óbito, né? Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para esse insumo terapêutico, para que ele realmente seja utilizado com a finalidade que a gente compra enquanto município e que o usuário usa, que é a melhoria da qualidade de vida, que é controle da sua doença, que é para diagnóstico, né, de alguma doença, e para cura também. Então, para que isso aconteça, a gente precisa garantir assistência farmacêutica. E essa pandemia também veio para nos ensinar demais. Eu acho que a assistência farmacêutica nunca foi tão demandada como agora. A gente viu que a Covid, ela veio, junto com ela veio o medo, veio a necessidade de cura, tudo, e vieram as fake news também, né? Então, uma coisa que eu parabenizo o município de Goiânia foi por não ter padronizado tratamentos, né, tipo kit Covid, com medicamentos que não se tinham a eficácia comprovada, que não tinha evidência científica, porque esse é um problema que vários municípios aqui do nosso estado estão tendo. Gestores da assistência farmacêutica, secretários de saúde estão respondendo por ter investido, né, recursos na compra desses tipos de medicamentos. Então, nesse sentido, né, coloco mais uma vez o Conselho à disposição da Prefeitura de Goiânia, da Câmara também, dos vereadores, Rafael da Saúde, Edgar, de toda essa casa também, e dos nossos farmacêuticos, para que a gente possa, de mãos dadas, estudar estratégias. Eu acho que a audiência pública ela é o início de muitas coisas. A gente não pode deixar morrer, a gente não pode deixar a assistência farmacêutica ficar trabalhando nas unidades sem nenhuma perspectiva de melhora. Então, assim, a gente precisa de se encontrar mais vezes. A vontade minha era de ter esse auditório aqui cheio de pessoas, porque só com os farmacêuticos da rede a gente já lotaria isso aqui. E cheio de usuários também, porque a gente precisa rever com carinho essa política que é tão importante para o município. Então, assim, contem com o Conselho e contem comigo também. Eu sou uma apaixonada no SUS, no controle social e na assistência farmacêutica, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, gente. Obrigado, Lorena. São vários pontos, realmente, uma audiência pública e o horário já está avançando, parece que é pouco, né, para falar de um assunto tão importante, que envolve tantos aspectos, né, e que a gente precisa debater realmente. E o objetivo da audiência pública é esse mesmo, né, vereador Edgar, pontuar algumas situações, levantar o assunto e dar direcionamento para as demandas que foram surgindo, né, as dificuldades. Está sendo gravado, depois eu vou fazer um documento relatando tudo que foi pontuado, viu, Luciana? E a gente vai encaminhar para vocês da Secretaria Municipal de Saúde, para a gente começar a desenvolver algum projeto nesse aspecto. O prefeito Rogério Cruz e o secretário de Saúde, o Durval, são pessoas que escutam, são pessoas que ouvem o legislativo, ouvem os órgãos de classe, né? E eu acho que a gente não vai ter dificuldade de levar as propostas para eles, levar as ideias, e eles ouvirem pelo menos, né? Porque o que a Lorena disse é muito importante. A assistência farmacêutica não se faz sem farmacêutico. O farmacêutico é um profissional do mais alto gabarito, né? Tem uma formação pesada, né, na faculdade, então assim, é um profissional qualificado, que realmente
tem capacidade de acompanhar a parte clínica também, tem vários profissionais na rede mesmo, que são professores universitários, inclusive dão aula de farmacologia para outros profissionais da área da saúde, né, que poderiam estar fazendo um trabalho excelente no município de Goiânia, no sentido da atenção farmacêutica, da orientação farmacêutica, né, em todas as áreas dos ciclos da assistência farmacêutica. Então, isso eu vejo realmente que no município de Goiânia não é tão aproveitado. Né, tinham alguns programas que a gente iniciou, mas acabou parando ao longo do tempo, por exemplo, as farmácias distritais, que são muito importantes, era um projeto muito bom, que, infelizmente, a gente só tem duas unidades, né, em Goiânia, que tinha uma coisa que tem que ampliar, trazer esses exemplos bons, como de Curitiba, cidade de Farroupilha mesmo, lá tem um projeto de lei que foi aprovado, de doação de medicamentos em boa conservação da comunidade, da população, para ser administrado pelo município, isso é importante. No estado de Goiás, começou um projeto de banco de medicamentos entre os municípios, né, que é algo também importante, porque às vezes o município comprou um medicamento por alguma situação, aquele medicamento vai vencer daqui a um tempo. E a cidade do lado, que faz divisa, está precisando daquele medicamento e está com o processo enrolado, porque a empresa ganhou, não quis entregar, sobrepreço, porque não faz uma permuta nesse aspecto. Né? Então, são ideias que a gente vai vendo, que vai acontecendo, que às vezes a gente trazer para ser discutido no âmbito municipal é importante. Né? Então, vou passar para o vereador Edgar para fazer as considerações dele, os questionamentos se for necessário. Edgar, fica à vontade. É isso aí, Rafael. Nós precisamos, igual eu te falei, a gente precisa pegar essas ideias e aplicar ela no nosso município, né? Conversar com o nosso prefeito, nosso secretário, porque a atenção farmacêutica é muito importante. E eu vejo que, pegando um gancho da fala da nossa presidente, doutora Lorena, essa questão de pessoas não habilitadas e qualificadas com o nosso gabarito, fazendo dispensação de medicamentos, né? Isso é muito sério, é muito grave. Por quê? Porque medicamento, o que difere do medicamento para o veneno é só a dose, né? Então, assim, às vezes a pessoa está aviando uma receita ali, sem a orientação, a pessoa está fazendo tudo errado, tomando com outra medicação que não pode, está dando interação. Então, ao invés da pessoa estar pensando que está fazendo o efeito benéfico, está fazendo o contrário, né? Então, por isso que é preciso investir, a qual eu quero até pegar um gancho aqui, um espaço, falar para os nobres amigos aí que eu tenho um projeto aqui na casa que chama Medcasa, a qual eu até retirei ele de pauta para conversar com os farmacêuticos que trabalham na rede, com a população, porque esse projeto ele não era para levar o medicamento para casa, mas sim para que contratasse mais profissionais farmacêuticos para fizesse uma atenção com o pessoal devido à pandemia, né? As pessoas não podem ir à unidade de saúde pegar receita, então foi com o intuito de facilitar a vida do usuário. Em pandemia, como é que um idoso vai lá na unidade de saúde cheio de coronavírus, né? Pessoas infectadas, e correr o risco. Então, assim, eu tirei o projeto de pauta para conversar com a categoria mesmo, com os profissionais de farmacêuticos que fazem parte da rede, e vejo, e para a gente aprimorar as ideias e aplicar esse projeto para a melhoria da nossa população goianiense, né? Uma atenção farmacêutica de qualidade mesmo, mostrar o nosso papel de farmacêutico, né, na nossa população aí. E vejo também que essa questão aí, o prefeito ele é um prefeito bem acessível, o secretário, o qual mando um abraço para ele, o doutor Durval, meu amigo, gosto muito dele, uma pessoa que ouve muito, né? Uma pessoa bem acessível, uma pessoa bem inteirada. Então, Rafael, eu falo para você que nós dois unidos aqui, nós temos muito, junto com a nossa presidente e todos os profissionais de saúde aí, a gente fazer um bom trabalho, uma boa gestão. Aqui por isso que é importante ter representantes, né, da categoria, no caso nós dois farmacêuticos, aqui. Por isso que tem uma certa... Já pensou se não tivesse nenhum farmacêutico? Você acha que nós estaríamos fazendo audiência pública dessa? Né? Então, é importante ter representantes, e parabenizo por essa iniciativa
Fiquei muito feliz mesmo e é de muita valia, muita importância para nós estar aprendendo um pouco com cada um de vocês. Tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para Vossa Excelência e quero mandar um abraço para o doutor Durval, transmita lá, para o nosso prefeito, e um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado pela participação, viu? Engrandeceu bastante. Um abraço para a minha presidente, né, doutora Lorena Bahia. Sejam muito bem-vindas aqui. Tá? Então, forte abraço. Parabéns, Rafael. Conta comigo, tem muito que trabalhar aqui. É verdade, Edgar. A gente sabe da importância do tema, né? E queria, Luciana, que você anotasse, eu sei que você está tomando nota das situações, né? É uma situação que a doutora Lorena levantou aqui, que é algo que a gente já tem que tentar ver se consegue, pelo menos, estudar uma resolução de imediato, é o acesso aos medicamentos de uso controlado, né? Esses medicamentos de receitas controladas, que teve uma mudança agora recente, que infelizmente está prejudicando a população. Eu mesmo sou autor de um projeto de lei aqui na Câmara, que está tramitando na Câmara, para tentar auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de agilizar a espera, né, a demora que é numa consulta especializada e também nas cirurgias eletivas, né? A gente sabe que ficou quase 2 anos parado a fila, né, não andou, então aumentou, teve uma demanda reprimida maior. Você precisar de uma consulta com um psiquiatra, você tem que esperar, às vezes, 2 anos, 1 ano e meio, para você ter uma consulta com um psiquiatra, e, às vezes, aquele medicamento que a pessoa já faz uso há 10, 15 anos, não tem como, e dificilmente você chega na unidade de saúde, um médico vai aceitar fazer a troca, porque ele já é acompanhado, por às vezes, com um psiquiatra, então ele fica com receio, e eu com razão, ele tem critério clínico para fazer essas, até porque são medicamentos mais criteriosos, né? De mais alto grau de risco, né? Então, assim, ver essa situação, que às vezes ele consegue pagar uma consulta nessas clínicas populares, um preço mais em conta, e pega o medicamento, vai lá para pegar, não pode, porque é particular, porque é de convênio, né? Então, em relação a esses medicamentos, tem até anticonvulsivantes, que se a pessoa ficar um tempo sem utilizar, vai dar crise, vai complicar a vida da pessoa, vai gerar um gasto maior até para o serviço público de saúde. Então, passa isso para o secretário, vê o que pode ser conversado com a assistência farmacêutica em relação ao atendimento dessa demanda, né? Eu acho que é importante, em relação a isso, a questão também que foi levantada sobre unidades de saúde com farmácia que não tem farmacêutico, isso é muito grave. A gente sabe que um medicamento por si só entregue, sem uma orientação adequada, você está, muitas vezes, além de ter um gasto maior, você vai causar um risco da pessoa tomar de uma forma equivocada, como o vereador Edgar falou, e gerar um problema de saúde, né, para a pessoa. Então, isso é muito importante. Se a gente for estudar os relatos de casos de pessoas que, às vezes, tomou o medicamento sem uma orientação adequada e acabou causando mal para ele, acontece muito. Medicamento mesmo eu acho que é o segundo fator de maior de intoxicação no Brasil. Então, o medicamento tem um risco. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, em relação à questão também da dispensação dos medicamentos que são vencidos, por exemplo. Tinha um programa na Secretaria Municipal de Saúde de incineração desses medicamentos, a população tinha como entregar nas unidades, né? Não sei como está funcionando ainda esse projeto, se está ativo ainda, mas é algo importante da gente ver como é que está isso, até para a preservação do meio ambiente, o risco de intoxicação. Então, se a gente for falar aqui, são vários temas, né, Edgar? A gente vai ficar até umas 5 horas. Mas, de antemão, eu quero passar a palavra aqui para a Ineslane, para ela representando a Comissão de Assistência Farmacêutica do Conselho Municipal de Saúde, né, Ineslane? Se você quiser falar algo, é importante, como a Lorena falou, o controle social, e eu fui do controle social durante um tempo, fui do Conselho Municipal de Saúde, é uma instituição que eu valorizo muito, é uma instituição que está atenta, porque lá são os ouvidos da sociedade, né? Então, é importante ter esse ouvido ao controle social, porque eles trazem as demandas na realidade, né? Muitas vezes a gente vê uma situação, mas não vive na realidade. Então, quando a gente vive e ouve, fica mais fácil da gente tomar algumas atitudes. E depois que a Ineslane falar, vou passar para vocês, quem quiser, já estamos indo para o término, né, para fazer as considerações finais. E, consequentemente, eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova audiência, viu, Edgar? E discussões para a gente estar esgotando esse assunto. Se bem que não esgota, né?
Assistência farmacêutica é apaixonante por isso, é um assunto que não se esgota e sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar se reciclando, ideias novas, e com certeza a gente vai progredir muito nesse aspecto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né? Então, eu estou aqui representando, né, o Conselho Municipal de Saúde de Goiânia, é a Comissão de Assistência Farmacêutica, que eu faço parte. E, atualmente, o trabalho que eu participei, né, na comissão foi fazer algumas visitas que o Ministério Público solicitou quanto à falta de medicamentos nas unidades. Então, eu fiz juntamente com a comissão, né, eram 3 membros lá do Conselho Municipal de Saúde e comigo também. E nós visitamos 2 CAIs aqui do município de Goiânia para verificar a falta de alguns itens que foi feita denúncia pública, né, de medicamentos. E principalmente medicamentos usados na emergência. E nós fomos lá verificar. Eu não sei se a gente coloca essas unidades ou não precisa, né? Pode falar de forma geral? Pode falar de maneira geral? De forma geral. Pode falar geral, né? Então, aí nós visitamos essas 2 unidades e realmente esses itens estavam em falta mesmo. E eram itens de extrema importância mesmo, tanto para ser atendimento da emergência, quanto também atendimento ambulatorial. Estava em falta. E tinha, no primeiro dia que nós fomos nesse CAIS, tinha um membro da GAF, da Gerência de Assistência Farmacêutica, estava uma farmacêutica lá, e ela tinha todas as justificativas que a Fernanda mesmo colocou aqui, né? Todas as dificuldades, né? Todos os gargalos que foram colocados, né? Da entrega de medicamentos, e colocou que 60%, né, desses medicamentos estavam para ser entregues, né, e que foram colocados não sabiam se 60% realmente seriam entregues, porque quando chega na hora de entregar, muitos, não, eu não tenho mais, não, esse preço eu não vou entregar mais, já passou, já demorou, eu não entrego mais laboratório, né? Aí começa essa questão toda, né? Que foi colocado aqui mesmo hoje. E aí ela deu toda essa justificativa. E no segundo CAIS que nós fomos visitar, estava realmente em falta, né? Vários itens, tanto da emergência, novamente, tanto da parte ambulatorial. E também foram feitos, aí já não estava nem o representante da GAF lá, mas a gente detectou mesmo. Mas o diretor da unidade disse que estava aguardando, né, e os farmacêuticos presentes, né, responsáveis, estavam aguardando, né, a entrega desses medicamentos. Então, enquanto o Conselho Municipal, o que estamos fazendo? Estamos de olho, né? Estamos de olho, né? E tentando ajudar também, ajudar, né? No que for possível, que não tenha falta desses medicamentos, porque a população está precisando muito, né? E os conselhos locais de saúde estão cobrando muito nas reuniões que a gente tem ido, eu tenho ido também, tenho participado,
E eles estão cobrando muito, e também a saúde mental está cobrando bastante. Então, a gente está tentando, né, intermediar, ajudar, né, e ver qual é o melhor meio, qual a melhor medida aí. É isso. Tá bom. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Estou à disposição. Obrigado, Obrigada. Ineslane, pela ajuda também, tá? Pelas palavras. O que ela disse é importante, né? Assim, as discussões têm que ser constantes. A gente não pode achar que está tudo normal, que é assim mesmo, e deixar para lá. A gente tem que sempre estar procurando soluções, né? A gente trazer para a administração as sugestões em relação à questão do trâmite burocrático mesmo dentro da secretaria, da própria parte de licitação. A gente vê também tentar conversar com os órgãos responsáveis, com as gerências, com as diretorias responsáveis, se esse processo burocrático que depende da secretaria em si pode dar uma celeridade. Eu sei que tem os trâmites, tem que ter todo um critério, porque é dinheiro público, tem que ter cuidado em relação a isso, né? Tem uma legislação que determina essas situações, mas quando vê se existe alguma forma dentro da secretaria, da parte administrativa mesmo, para dar uma celeridade nesse trâmite também. Se a gente diminui também o trâmite do processo licitatório, eu acho que também facilita um pouco, né? Outra situação também que eu queria questionar é só em relação ao sistema. Eu falo isso porque eu estou na prática também, e a gente ouve muito assim, eu tenho um grupo dos farmacêuticos, então muita reclamação do sistema novo em relação, por exemplo, vou dar um exemplo, Luciana, para você passar para a secretaria. O Branet, que é o sistema novo de gerenciamento do almoxarifado, da entrega, tem uma data programada para você fazer a solicitação daquela remessa para aquela unidade. Eu sou do CAIS, tá, eu requisitei aqueles medicamentos para atender aquela comunidade naquele mês. Então, é de tal dia para a minha unidade fazer a solicitação. Quando eu faço a solicitação, eu fico travado no sistema. Só como foi falado aqui pela assistência farmacêutica, pela Luciana mesmo, às vezes, assim, 60% dos processos estão lá no almoxarifado para a empresa entregar. E ao longo desse mês que a gente tem, pode tal dia a empresa vai lá e entrega o medicamento. Não tem nada programado do dia da entrega. Então, o meu último dia para pedir foi ontem, e o medicamento foi entregue hoje no almoxarifado, eu, como farmacêutico, fico impedido de fazer uma solicitação. Então, eu tenho que esperar outro mês para solicitar o medicamento novamente. Então, isso aí é um absurdo. Né? E eles não estão fazendo uma remessa extra na hora que chega o medicamento no almoxarifado. Então, tem que mudar o sistema em relação a isso. Né? Porque o farmacêutico sabe que chegou o medicamento no almoxarifado, mas ele fica impedido de receber esse medicamento porque no sistema não autoriza solicitar. Fica falta isso. Aí você fica sem acesso durante 20 dias, 20 e poucos dias, por causa do problema no sistema, né? Então, o secretário está tentando modificar esse sistema para melhorar a gestão, né, que é algo importante, informatizar, mas tem alguns pontos ruins no sistema ainda, que eu acho que conversando com o pessoal da informática, com o pessoal lá do próprio gabinete, eles vão conseguir resolver isso, determinar que se resolva isso o mais urgente possível. Né? Eu vou pegar também com os farmacêuticos as pontuações também em relação ao sistema, vou encaminhar para a secretaria, né, oficializar vocês em relação à audiência e também as demandas que forem surgindo desse tema. E deixar claro que não está esgotado, né, as discussões. A gente vai ter outras oportunidades. Com 2 farmacêuticos aqui, né, Edgar? Esse tema vai estar sempre em voga. Né? A gente vai estar lutando e agradeço já a todos, né, a Raquel, viu, Raquel? Obrigado. Eu sei da importância do seu trabalho como farmacêutica ali naquela unidade. Outra demanda, falando da Raquel. Aquela unidade lá é uma unidade importante que a gente tem, né, tem medicamentos lá que o valor é um pouco maior, né, em relação aos outros medicamentos da atenção básica, e lá precisa de uma melhoria na estrutura. Eu sei que lá é alugado, não é um prédio próprio. Ontem o prefeito, junto com o secretário, estava com o pessoal do SAMU para falar da unidade nova que vai ser construída, né, sede própria para eles. Da mesma forma, a assistência farmacêutica e os farmacêuticos e as farmácias de Goiânia também tem que ter esse olhar de renovação da parte estrutural. Isso é muito importante. Né? Ela tem insulinas importantes que precisam de equipamentos mais modernos, precisam de uma estrutura física adequada. É um prédio que não tem acessibilidade, né? Um prédio muito antigo,
E, por impedimento legal, a prefeitura não pode fazer uma reforma num prédio que é alugado. Então, que a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, tem uma política de unidades próprias, mais equipadas, adequadas para o armazenamento de medicamentos, para assistência farmacêutica, para atenção farmacêutica, né, que seja valorizada a parte física, né, Raquel? Eu acho que essa demanda é uma demanda da rede, né? Muito importante, uma demanda da rede geral, né? Nossa unidade demanda assim, um espaço físico grande por causa do estoque, né? As dietas ocupam muito espaço, mas nós já temos, né, como é que eu falo? O pedido de mudança, né? Então a gente está à procura de um local mais adequado, mais novo, né? Porque o visual é importante. Às vezes a pessoa, assim, às vezes ela se decepciona tanto a hora que entra lá. Então já tem essa demanda, já está sendo atendida e nós estamos à procura de um lugar, né, que não fuja muito do centro, vamos dizer assim, porque como é a única unidade de Goiânia, tem que ter um acesso melhor para toda a população. E um local mais novo e mais adequado para o tipo de serviço prestado. Tá? Então, a gente já está à procura. Mas não descarta a construção de uma sede própria também. Né? Isso aí seria excelente para nós. Eu tenho visto que o... Oi. Som. Oi. 1, 2. Som. Então, eu tenho visto realmente a preocupação do prefeito e do secretário da melhoria dessa parte física, né? Eu fico feliz de saber que vocês já estão procurando, né? Torcer para que se ache o mais rápido possível, né? Uma unidade que dá para adequar e para fazer um trabalho interessante, né? Então, eu queria... A Luciana quer falar? Pode, claro, Luciana. Só para finalizar, eu queria dizer a todos vocês, em especial a você, vereador, que eu saio daqui assim, extremamente satisfeita, feliz e até com mais energia para o nosso trabalho, porque eu senti nessa audiência que nós estamos trabalhando com muita sintonia. Na fala da Lorena Bahia, quando ela fala da importância da assistência farmacêutica, que vai muito além de uma caixinha, né, de medicamentos, tudo isso, enquanto diretoria e gerência de assistência farmacêutica, nós temos conversado muito com relação a isso, sobre a importância, né, hoje, acaba que pelo desabastecimento, né, nossas energias são muito voltadas para a questão da aquisição, mas a importância, né, de nós avançarmos na assistência farmacêutica como um todo, no estabelecimento de protocolos precisos, né, para prestarmos uma assistência qualificada aos nossos usuários. Outra questão que eu vejo que vocês levantaram, que nós estamos conversando constantemente, com assistência farmacêutica, com relação à questão da regularidade, né, das unidades, é uma preocupação grande nossa e nós vamos avançar no sentido de regularizar essas unidades. A questão que você acabou de levantar com relação à farmácia de insumos e medicamentos especiais, nós estamos à procura, né, desse imóvel a pedido do nosso secretário de saúde. Então, assim, eu fico feliz, porque as principais demandas, né, que foram levantadas aqui são demandas que são prioritárias, né, para nós a nível de secretaria. Então, eu quero agradecer e já estou ansiosa para o próximo momento, que eu acho que nós não podemos deixar esses momentos, né, para lá. Nós realmente temos que priorizar, porque são momentos realmente extremamente ricos, né, e de construção conjunta para melhoria, então, da nossa assistência. Obrigada. Obrigado, Luciana. Passar aqui para o vereador Edgar. Edgar, suas considerações finais, depois a Lorena. Isso. Sempre bom te ouvir, Edgar. Bem, quero agradecer aí, viu, cada um de vocês que dispuseram dessa tarde e falar para vocês que eu e o vereador Rafael está aqui à disposição. Meu gabinete é o 29. Que tiver de ideias importantes para o nosso município, para a saúde, para o SUS, nós estamos aqui para contribuir, e quem ganha é a população, quem ganha é o povo. Então, nós precisamos tirar um pouco do peso burocrático, da celeridade nos processos, para que isso venha a ocorrer de uma forma rápida e com segurança, e com proatividade, para que quanto mais pessoas sejam atendidas com eficiência, com excelência. Então, isso é que é importante. Nós precisamos cuidar da saúde. Nós somos profissionais de saúde. Saúde nada mais é do que
o bem-estar físico, mental e social, né? Não é só a parte física, não é só a mental, é um conjunto. Então, estamos aqui na Câmara para representar vocês. O que tiver de sugestões, de projetos importantes, conte conosco. Eu e o Rafael aqui, a gente não tem vaidade, nós somos amigos, né? Porque geralmente tem algum vereador que fica com ciúme do outro, não. Porque nós somos amigos, estamos juntos um com o outro, né? E pode ter certeza, o que precisar de ir no prefeito, nós vamos juntos, né, Rafael? Precisar de ir no secretário, nós estamos unidos. Verdade. Juntos somos fortes, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, conta comigo. E vamos ter a continuação da audiência pública e aquela questão do meu projeto também, que eu quero ouvir os farmacêuticos, para a gente discutir e debater a melhor forma da gente implantar aquele projeto. Tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Parabenizar a todos vocês e um forte abraço. Obrigado, Edgar. Lorena, para as considerações finais, Lorena. Bom, Rafael, eu quero te parabenizar pela iniciativa. Assim como a Luciana, eu também saio daqui super motivada, porque é uma audiência que eu acho que vai render muitos frutos. Então, dizer assim que eu tenho muito orgulho de representar todos os farmacêuticos de Goiás, especialmente vocês que estão ocupando uma cadeira aqui na Câmara de Goiânia. Não esperava nada diferente. Você é um cara, é um amigo nosso, é um colega de prefeitura, conhece a realidade do sistema, sabe das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, conhece também a peregrinação do usuário. Então, assim, eu acredito que essa casa precisa de ser ocupada por representantes do povo, e vocês representam o povo aqui da cidade de Goiânia e me representam também. Então, fico muito honrada de termos aqui pela primeira vez 2 farmacêuticos nessa casa, porque eu sei que a gente vai poder contar com vocês para a melhoria da assistência farmacêutica e da saúde. Vocês têm outros parceiros aqui dentro, a gente tem muitos vereadores bons, né, que lutam pela saúde, o Mauro Ruben, que é uma referência também, que está aqui. Então, assim, a gente pode trabalhar em conjunto para a gente ajudar a fortalecer essas políticas. Dizer para a Inês Laine, para a Raquel, para a Luciana, assim, que não desanimem. As dificuldades, elas vêm, a gente precisa aprender com elas e a gente precisa encontrar motivação para o trabalho todos os dias. A saúde precisa de pessoas como vocês, que conhecem o SUS, que sabem dos problemas. Então, que vocês não abaixem a cabeça para os problemas que aparecerem, porque todos os dias vão continuar aparecendo problemas para a gente. E o que a gente tem que fazer é unir as nossas forças, é trabalhar juntos, né? Junto com o controle social, com os usuários, com as nossas entidades farmacêuticas. Então, quero mais uma vez colocar o Conselho Regional de Farmácia à disposição de vocês para qualificação de profissionais, o que vocês precisarem do Conselho. O Conselho está de portas abertas e as minhas portas também sempre estarão abertas para o SUS, para o controle social e para a assistência farmacêutica. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que foi uma tarde muito produtiva, como poucas vezes eu vi em se tratando de assistência farmacêutica aqui nessa casa. Então, muito obrigada. Obrigado, Lorena. Obrigado a todos, aos que nos acompanham também de forma remota, várias pessoas acompanhando. A Fernanda, em especial, viu, Fernanda? Obrigado pela atenção, mesmo em férias, trazendo aqui ao debate as suas ajudas, suas orientações, né? Ao Fábio Basílio também, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás, também um amigo, um parceiro, a todos os que comporam a mesa aqui também, Neslane, a Raquel, a Luciana, o vereador Edgar, Lorena, presidente do Conselho Regional de Farmácia, uma amiga, um exemplo também de farmacêutica. Então, é isso. Eu acho que o que a audiência pública se propõe, a gente conseguiu fazer nessa tarde. É um assunto extenso, amplo, apaixonante, né? Então, uma tarde só é pouco. A gente vai tomar nota de tudo, vai documentar a Secretaria Municipal de Saúde, e ninguém mais quer que a assistência farmacêutica no município dê certo do que nós farmacêuticos e a população, né? É tão bom quando a gente vê que as coisas estão andando e estão no caminho para que melhore, né?
E a gente sente isso, que as coisas estão caminhando para que melhore, né? E nós do Legislativo, eu, o vereador Edgar, os vereadores de forma geral, essa casa está do lado do povo realmente, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para estar pontuando o que tem que ser pontuado, mas para buscar melhoria sempre, né? Então, eu agradeço a todos, uma boa tarde e fiquem com Deus.